Olá, meu nome é Poliana Pimentel, aluna do IFCE Campus Quixadá. Irei apresentar sobre comunidade perifítica. Na história da limnologia, sempre foi uma comunidade pouco estudada. Ainda hoje, há um baixo número de estudos e pouco interesse dos pesquisadores por essa comunidade, que é constituída por diferentes organismos, além da dificuldade para a sua amostragem e análise. No entanto, as relevantes funções desses organismos no metabolismo dos ecossistemas aquáticos, a cada dia, têm chamado a atenção para a necessidade crescente de ampliar o conhecimento da dinâmica desta comunidade. Terminologia, histórico e conceito. Uma das dificuldades para designar organismos que crescem aderidos ou associados a substratos é a heterogeneidade de seus componentes. Foi criada uma classificação desses organismos que ela é utilizada até os dias de hoje. E essa classificação, ela consiste no Euperiphyton, que é utilizado para designar os organismos que crescem verdadeiramente aderidos aos substratos e apresentam mecanismos de fixação, sendo imóveis e adaptados à vida sessile. E o Pseudoperiphyton, que é utilizado para designar os organismos móveis e livres que crescem e se desenvolvem associados aos primeiros. Com a diversidade e a variedade de nomes e significados atribuídos a essa comunidade, durante o primeiro workshop internacional sobre comunidades aderidas aos substratos em ecossistemas aquáticos, padronizou-se a definição do perifíton como sendo uma complexa comunidade de organismos, bactérias, algas, fungos protozoários e detritos orgânicos e inorgânicos que vivem aderidos ou associados a um substrato qualquer, vivo ou morto. Aqui é uma imagem retirada do livro de Fundamentos de Limnologia que representa a comunidade perifítica. Há também uma classificação quanto ao tipo de substrato no qual o perifíton se desenvolve. Ele pode ser o epífiton, quanto aos organismos que crescem sobre as plantas aquáticas, o epíliton, que é a comunidade que se desenvolve sobre pedras e rochas mais facilmente observáveis em ambientes lóticos, o epipelon, organismos que crescem sobre os grãos de sedimento, o epísamon, comunidade que se desenvolve por entre os grãos de sedimento, o epizum, comunidades que crescem sobre animais, conchas de moluscos, cascos de tartaruga, o epixilon, perifíton que cresce sobre a madeira. Habitat e componentes da comunidade perifítica. O perifíton, ele varia em espessura e se desenvolve na superfície de rochas, em vegetação ou em qualquer outro substrato submerso em rios, lagos, lagoas, riachos, córregos, brejos e estuários. Os componentes dessa comunidade são as algas de todas as classes, além de alguns componentes heterotróficos, que não estão incluídos na definição, mas fazem parte dos processos da comunidade e são considerados nos estudos como protozoários, fungos, bactérias e alguns outros animais com poucos milímetros de comprimento visíveis a olho nu. Importância da comunidade perifítica nos ecossistemas aquáticos continentais. A comunidade perifítica ela é considerada um dos principais produtores primários nos ecossistemas aquáticos continentais tropicais, principalmente em ambientes rasos, como córregos, riachos e lagoas costeiras, nos quais pode chegar a contribuir com cerca de 70 a 85% da produção primária total. Além disso, ela é uma importante fonte de matéria orgânica autóctone, sendo o principal local de deposição de carbônico orgânico, tendo importante papel na mineralização da matéria orgânica dissolvida e na ciclagem de nutrientes. Além disso, ela é excelente sequestradora de nutrientes, como nitrogênio e fósforo, e é utilizada no pré-tratamento de águas residuais. A comunidade perifítica é ainda fonte de alimento para inúmeros invertebrados e peixes, atuando como componente-chave para as teias alimentares dos sistemas.
Ela também serve como habitat e refúgio para inúmeras formas larvares e juvenis, além de representar estratégia de fuga dos predadores. Em alguns estudos, eles analisam que essa comunidade é capaz de acumular grandes quantidades de substâncias poluentes. As vantagens da sua utilização é o método de vida céssio e curto ciclo de vida, fazendo com que respondam rapidamente às mudanças ambientais. Por isso, pode ser utilizado como bioindicador da qualidade da água e de seu estado trófico. Considerações metodológicas. Há dois tipos de substratos, que são os substratos naturais e os artificiais. Substratos naturais são as macrófitas aquáticas, e os artificiais são lâminas de vidro, acetato de celulose, cortiça, couro, acrílico, isopor, madeira, pedaços de plástico tipo PET. Quanto ao substrato natural, a sua principal vantagem é que eles refletem as reais condições do ambiente e fornecem nutrientes decorrentes de sua decomposição. Já a desvantagem desse tipo de substrato é que possuem dificuldade metodológica e o risco de morte durante o experimento. Quanto aos substratos artificiais, suas principais vantagens são a facilidade de remoção dos organismos, determinação da área e, além disso, são excelentes estudos sucessionais. E as desvantagens é que eles não simulam as condições naturais do substrato e os resultados não podem ser comparáveis com os obtidos pelos substratos naturais. Na escolha dos substratos, não podem ser considerados alguns fatores, como o grau de rugosidade da superfície, a facilidade de remoção dos organismos, a homogeneidade dos substratos, a posição do substrato na coluna d'água, a localização no ambiente, o tempo de exposição e a determinação da área ou da biomassa. Estudos qualitativos e quantitativos da comunidade. Deve-se ter muito cuidado ao retirar a amostra para estudo, devido à facilidade da desagregação ao substrato. Algumas outras dificuldades para a análise quantitativa e qualitativa são a escassez de informações sobre as espécies que compõem a comunidade perifítica, a heterogeneidade dos organismos, a inexistência de sistemas de classificação para estes organismos, raridade de sistemas especialistas em organismos aderidos aos substratos e as dificuldades de observação do material vivo. Estrutura da comunidade. A maior parte dos estudos com perifíton visa avaliar a estrutura da comunidade. Essa estrutura é descrita através de seus principais atributos: riqueza específica, composição, frequência de ocorrência, densidade total e relativa das classes, dominância, abundância, diversidade específica e fisionomia. A composição depende das condições hidrológicas do estado trófico da água, da turbulência, velocidade da corrente, intensidade e qualidade da luz, natureza e qualidade do substrato. Em estudos avaliando a estrutura da comunidade de águas perifíticas, tem-se observado que a precipitação pluviométrica tem sido o principal fator responsável por alterar a estrutura da comunidade. A avaliação das formas de vida da comunidade classificam em unicelular, filamentosa, colonial e agregada. Dinâmica da comunidade. Perifíton inclui processos internos autotróficos e heterotróficos. Quanto à variabilidade sucessional, nos estados iniciais, a estrutura é simples e as trocas com o meio são importantes. As espécies com tempo de geração mais longo vão se estabelecendo e as trocas com o meio se tornando pouco significantes. Turbulência provocada pelo vento e intensa precipitação podem representar reversões nas fases sucessionais, fazendo o processo regredir a estágios iniciais devido à desagregação dos organismos. Quanto à produtividade primária, foram realizados estudos em São Paulo que determinaram que em substratos artificiais a produção primária é mais elevada.
perifíton e estado trófico do sistema. A eutrofização de corpos d'água, como consequência de ações antrópicas, pode atuar diretamente sobre a estrutura das comunidades aquáticas, provocando modificações nos principais atributos da comunidade. As comunidades em ambientes desfavoráveis ou poluídos apresentam redução na diversidade. Entretanto, dados obtidos em águas doces são controversos, havendo casos em que há aumento da diversidade em condições de enriquecimento e diminuição deste mesmo atributo em função do aumento do suprimento de nutrientes na coluna d'água. Foi avaliado os efeitos da adição de nitrogênio e fósforo na comunidade perifítica e os resultados mostraram forte associação entre a adição de fósforo e as maiores densidades de algas, clorofila A e o conteúdo de fósforo do perifíton. Essa foi mais uma amostra de conhecimentos a respeito da área da limnologia. Obrigada pela atenção. Bons estudos!